Olá, tudo bom? Esse é o quinto encontro nosso. Eu reagendei aqui outra vez, vocês estão vendo. Eu estou prolongando até a terceira palestra. Hoje é a terceira vez que eu falo dessa terceira palestra. Por quê? Porque eu estou juntando dois autores que são fundamentais para a gente, que é o Piaget e o Habermas. Então, nesses encontros eu já falei um pouquinho, li trechos inclusive de cada um deles, né? E hoje eu estou querendo ver se eu consigo fechar um pouco essa pausa que eu dei, porque é a questão da escola, que é fundamental. Escola, universidade, eu quero conversar sobre isso. Já comecei da outra vez, né? Vamos recapitular algumas coisinhas aqui. Bom, não vou me apresentar outra vez, hoje já é a quinta vez, você está sabendo, nem os motivos iniciais eu conversei no primeiro dia, né? Tem uma certa urgência. É muito triste o que eu acho que está assim, acontecendo com o povo brasileiro, no meu entender, sabia? Então, é isso que eu estou tentando fazer, eu estou tentando colaborar, né? Eu vi a entrevista do Caetano Veloso lançando o documentário que ele fez sobre o tempo que ele teve fora do Brasil, né? Exilado. E no final ele faz um comentário bem assim que me deixou muito tristonho mesmo. Ele diz: a gente pensava na juventude da gente que esse país ia ser o país, né? O Brasil ia ser a referência. Muitos de nós pensam isso, eu pensava isso também. E fico assim meio chocado de chegar agora com a idade que eu estou e ver a coisa dar completamente longe, muito mais longe do que eu pensava, né? Do que eu acho que a gente tinha conquistado em termos de democracia, que é o tema que eu quero conversar com vocês aqui. Democracia, quando eu falo, por favor, entenda, eu não estou falando de política ainda. Democracia, eu estou falando na base do pensamento do Piaget, que para ele a democracia é a formação do quê? De um ser humano que ele chama de elegante, moralmente elegante. E eu acho que é isso que a gente não tem aqui no nosso país. A gente tem uma grande deselegância em termos morais, por esse ponto de vista dessa moralidade. Já falei que não tem nada a ver com bondade, com ser santinho, não é disso, não é dessa moralidade. Não tem nada a ver com sexualidade, é outra coisa. Nós estamos falando de relação entre pessoas, né? Como é que nós nos comportamos como cidadãos brasileiros. E aí eu estou contando isso, eu vi esse comentário do Caetano Veloso e fiquei muito chateado. Falei, acho que está na hora de eu, pelo menos como brasileiro, sabendo que eu sou até grupo de risco na pandemia, né? Eu posso acabar a qualquer momento. E eu acho uma pena que eu tenha tido conhecimento na universidade do qual o público não conhece. E eu decidi então trazer isso para vocês. E estou começando com essa ideia do Piaget, porque eu acho que ele dá uma ideia de democracia que é completamente inédita. Vou repetir, Piaget, qual foi a grande conquista dele? Primeiro, a moralidade é aprendida pelas crianças na relação com as crianças. O adulto não faz parte do processo de moralidade na criança. A criança deve aprender a ser moral no trato com outras crianças de mesma idade. Isso é um resultado que eu acho assim revolucionário e que pouquíssima gente, inclusive intelectual, conhece, né? Por isso é que eu estou querendo trazer para vocês, porque eu tive a oportunidade no meu doutorado de educação de entrar em contato com essas ideias. Então, desse ponto de vista do Piaget, segundo Piaget, existem simplesmente duas lógicas. Ele fez isso experimentalmente com crianças estudando durante décadas. Então não é uma coisa que ele ficou filosofando, é experimental, é empírico. É dado real, concreto, né? O que ele descobriu? Que o ser humano funciona em duas lógicas, simplesmente, de moralidade. Ou seja, toda vez que eu encontro com uma outra pessoa, seja que eu conheça ou que eu não conheço, quando se estabelece algum tipo de contato, eu tenho interesses, ela tem interesses, aparece um certo tipo de conflito, entre aspas, ou não, né? Mas é uma questão moral, sempre. Desde que o bebê está dormindo no colo da mãe, a relação de um com o outro tem uma questão moral envolvida ali. E o Piaget encontrou isso, que é muito simples eu classificar e entender as lógicas da moralidade. Só são duas, é muito simples. Se a gente não está funcionando em uma lógica, a gente está em outra. Então eu dei alguns exemplos aqui, depois eu vou voltar a esses campos onde eu estou dando exemplos do ponto de vista do Piaget, quando a gente aplica em algumas áreas profissionais da nossa vida, né? Mas então, eu tenho chamado a atenção, por exemplo, em relação à questão da saúde. Eu acho que eu coloquei aqui modelos, matrizes em relações profissionais, ou seja, qual é o modelo ideal quando a gente está numa relação de saúde, médico e paciente, por exemplo. É o juramento de Hipócrates. Aquela pessoa, aquele médico, aquela doutora, fez um juramento ao ingressar naquela profissão de que ela vai salvar a vida humana. Ponto, né? Maravilhoso.
quando cumpre isso, a pessoa está, eu acho, no máximo da moralidade dela em relação ao trato com aquele outro ser humano ali. Né? A gente viu na pandemia médicos que perderam a vida, médicos e doutoras e todo o pessoal técnico de medicina que perdeu a vida para cumprir esse juramento maravilhoso aqui. Então isso para mim é um exemplo, uma matriz, é um modelo de comportamento na questão da saúde. A gente viu outros médicos que não se comportaram dessa maneira, diante do dilema de correr o risco de ir para a rua, pegar o vírus, porém tentar salvar outros ou não, recuaram. Eu não estou aqui para criticar, só estou dizendo que existem duas lógicas. Claro que, né, o Piaget percebeu então que quais são essas duas lógicas. A lógica mais infantil, que a criança adota quando ela é pequena, que a gente chama da lógica da coação, que faz com que ela funcione na base da heteronomia, como a gente diz, hétero é de fora, a relação, a moralidade vem para ela de fora para dentro, ela obedece regras, e a criança começa a jogar jogos com as outras crianças e começa a funcionar moralmente jogando jogos. É um exemplo de como é que depois na vida ela vai funcionar, é um modelinho, né? E existe um segundo momento em que a criança descobre que a finalidade daquele jogo, quando ela está jogando com outras crianças, seja bola de gude, como o Piaget estudou, por exemplo, não é ela ganhar de qualquer maneira, né? Fazendo malandragens. Ela começa a descobrir que se o jogo for levado nessa base da malandragem, se ela esconde uma peça, ela apresenta uma coisa nova que não estava na regra, se ela rouba, né, como a gente diz, isso, se todo mundo fizer assim, acabou o jogo, não tem graça nenhuma. Então, naturalmente, naquela questão, naquele convívio ao passar dos anos iniciais da vida da criança, num certo momento mágico, ela entende que o jogo só é bacana porque todo mundo joga seguindo regras que as próprias crianças formularam. Adulto longe, completamente longe. A criança, nesse momento interessantíssimo que o Piaget encontrou, ela muda de estado. E ela começa a entender, então, o que é cooperar, é a lógica da cooperação. A gente cria as regras do jogo juntas e a gente decide junto e o jogo é jogado limpamente. Essa que é a graça, para a gente saber quem é que ganhou, quem é melhor, de verdade, não quem ganhou roubando. Então, a criança passa para um outro estágio. O que o Piaget diz? Que nós, na nossa vida madura, vamos funcionar eternamente entre uma e outra, dependendo do contato que a gente tem na vida, né, com as outras pessoas, em vários campos. Eu estou dando exemplo com saúde, pode ser com comércio, com educação e coisa e tal. Então, já falei muito sobre essa questão do juramento de Hipócrates. No meu entender, uma das razões de eu estar sentado aqui é de estar horrorizado com o que eu chamo do 7-1 moral que o brasileiro está tomando até hoje. O brasileiro, para mim, está apanhando, está tomando uma surra de si mesmo, porque a gente não sabe conviver com o outro. Essa é a minha jogada. Quando você entende o que o Piaget está dizendo, você vê que o brasileiro é infantil em termos morais sob esse ponto de vista. Ele não amadureceu, ele está longe de ser um ser humano elegante. Vários são, claro que vários são, não tem a menor dúvida. Senão a gente não sobrevivia como nação. Mas a pior, talvez a maior parte do povo brasileiro está se comportando da maneira completamente errada em relação à pandemia, por exemplo. E está achando que se a prefeitura autoriza ir para a praia, ele deve ir para a praia. Ele está na lógica da coação, o que é obrigado. E se ela falou que é de 7 às 11, eu posso ficar até meio-dia. Isso é uma lógica infantil, pessoal. O ser humano deveria entender a dramaticidade do que a gente está vivendo com a pandemia e cada um por si tomar com a sua consciência o gesto correto, que é isolar. A gente só sabe que tem que se isolar um do outro, né? É isso. Eu contei aquela historinha da praia no primeiro dia logo, meio barbarizando, mas é para mostrar que eu acho que o brasileiro é aquele segundo grupo da praia que a maioria correu para o mar mesmo quando tinha alerta de que tinha um tubarão, ou que a pandemia, ou o que for, né? Enfim, e outra praia, um grupo se comportou como a gente deveria ter se comportado, respeitado tudo aquilo que a gente acha que é lógico, o isolamento radical no início, para poder agora estar abrindo o comércio. Teria sido muito mais simples. Não, a gente está embolado no meio de uma confusão moral que a gente não se entende, né? Então, o meu papel é esse. Quer me chamar de moralista? Pode chamar. O Nietzsche ia cuspir para o chão agora se ele soubesse que tem alguém tentando fazer moralismo ou moralidade. Mas eu acho que a democracia é uma coisa diferente. Eu não me sinto como um moralista, eu me sinto como um democrata que tem uma ideia diferente, importante, não conhecida dos cientistas. Digo isso com profundo conhecimento que eu estou dizendo. Os cientistas não conhecem o trabalho do Piaget, principalmente o de exatas, né? E trago isso na esperança de fazer um Brasil melhor. Eu acho que a gente pode realmente ser um país interessantíssimo, um exemplo para o mundo, maravilhoso,
porque a gente tem essa singularidade das 3 raças misturadas aqui, isso é fantástico, né? Enfim, outro lugar no mundo não tem 3 raças não, uma só, a gente é uma coisa só, vocês sabem disso. Mas a gente teve a confluência do índio que já vivia aqui e é o dono da terra, o europeu que chegou e o africano que foi escravizado aqui, né? Enfim, nós somos essa multidão que Darcy Ribeiro diz que é maravilhosa e que eu concordo plenamente com ele. A gente podia ser um país sensacional, né? Sensacional, melhor do que a Finlândia de hoje até, que eu acho que tem maior respeito por esses países nórdicos democratas, mas eles estão numa situação diferente e os refugiados estão ali, o pau está quebrando do lado de fora e, em princípio, a Europa do Norte não tem muito a ver com isso. Eu queria que o Brasil fosse diferente, a gente resolvesse a nossa situação interna e a gente mostrasse para o mundo um mundo diferente. É necessário, o mundo está chegando num conflito, num ponto tal que a gente vai ter que ter uma decisão de se a gente vai conviver globalmente de uma maneira harmoniosa ou em guerra o tempo inteiro, cada um com o outro, destruindo, queimando a Amazônia, o que for, né? Então eu dei exemplos assim, vou continuar um pouquinho com exemplos. Já falei muito da coisa da pandemia. Isso aqui é o exemplo que eu digo que toda relação humana deve ser horizontal, as duas partes têm o mesmo valor. A questão do escambo, vou dar 2 exemplos. Eu comentei da outra vez aí que eu fico esfregando a pele onde tem a ferida, né, para doer, mas limpar. É isso que eu estou fazendo com o nosso povo brasileiro. Estou esfregando, criticando a gente, mas para a gente limpar essa nossa maneira infantil de se relacionar em público, né? Vou dar 2 exemplos meus, então, como eu gosto de fazer. No comércio, né? Eu moro num bairro, eu compro material na mercearia, um dia eu vou na mercearia, eu peço um isqueiro, eu venho para casa, 2 dias eu uso o isqueiro, acabou o isqueiro. Qual é a dedução? O comerciante me vendeu um isqueiro que já estava usando, ele usa aquilo para acender o cigarro de todo mundo que chega lá. Na hora que eu pedi o isqueiro, ele não falou nada, achou que ele estava levando vantagem. Levou vantagem? Não, perdeu o Playboy, porque eu não volto mais para comprar no cara. Então eu estou mostrando para vocês que uma relação que poderia estar inspirada no escambo, ou seja, na satisfação mútua das duas partes, como é o caso do comércio, como deveria ter essa inspiração, né? Cada um deveria querer que o outro saísse dali satisfeito para poder voltar e essa relação continuar, enfim, isso é o que todo mundo espera, mas não é isso que é assim, a gente tem pessoas que preferem o contrário, perder cliente, etc e tal. Por quê? Porque se comportou numa lógica de coação. Quando ele me vendeu o isqueiro e eu vou chegar em casa e vou ver que eu fui ludibriado, ele me colocou coagidamente numa posição, eu tenho que tomar uma atitude. Isso é que é coação. Ele não está me obrigando com uma faca nem nada, mas ele está me obrigando a tomar uma atitude moral em relação a ele. Eu escolhi não voltar para comprar mais nele. É razoável, né? Enfim, eu acho que ele perdeu. Mas por quê? Porque foi infantil. Ele preferiu lucrar num isqueiro em vez de me vender um decente, né? Enfim, desequilibrou a balança. Agora eu vou dar um outro exemplo onde eu fui o vilão da história. E vou contar isso assim com vocês porque eu acho que a gente aprende muito com essas coisas, né? Assim que eu me separei, eu tinha um menino de 3 anos, uma menina de 7, e eu estava bem duro de dinheiro, bem duro, tinha que manter um novo apartamento, enfim, essa confusão que quem separou sabe muito bem como é que é. O que eu fazia? Eu entrava no ônibus com os 2, claro, evidentemente, pagava a minha, evidentemente não. Pagava a minha passagem e os 2 por baixo da roleta. Claro que o pequeno, tudo bem, mas a menina chegou um dia, que ela já devia estar, sei lá, com 8, 9 anos de idade, e o rapaz, o trocador, quando viu aquilo, eu passar com as 2 crianças, ele falou, o senhor está educando mal seus filhos. Eu fiquei quieto e eu sentei no banco com os garotos e falei, esse cara está certo, ele está certo. E ele foi muito educado, mas ele estava sendo ofendido naquele lugar que ele estava por mim, porque eu estava simplesmente ignorando que ele era a autoridade naquele momento. Eu estava ludibriando, não estava pagando a passagem que eu devia da menina, pelo menos, que já tinha 8 anos, sei lá. E isso era ignorar ele completamente. A mesma coisa que o vendedor lá fez comigo, né? E eu falei para as crianças, ele está certo, e nunca mais eu fiz isso, evidentemente, aprendi a lição. Então, com muita dignidade, o trocador me colocou no meu lugar, com muita dignidade, com muita correção. Ele foi adulto, ele foi uma pessoa adulta, madura, não brigou, não cuspiu, não fez coisa nenhuma, simplesmente me falou isso de uma maneira muito educada.
pessoa está educando mal seus filhos. E eu engoli a pílula, é verdade isso. Quem dera fosse assim sempre, né? Então esses dois exemplos mostram o quê? Que a relação comercial que a gente vive o tempo inteiro, todo dia, pessoal, frequentemente ela cai nesse dilema. Uma das duas partes está colocando a outra em coação, né? Não é o ideal. O ideal é que a gente coopere e que as duas partes sempre saiam felizes. Essa que é a ideia. Terceiro tópico que eu estou examinando nesses dias direto é aplicando a teoria do Piaget, coação versus cooperação. Agora eu quero falar de escola. Porém, vou voltar para o Habermas, que eu falei muito pouco dele, mas eu acho que é ele que vai dar o tom agora, né? Da outra vez eu só falei de creche. O que é uma creche progressista para mim? Dei o exemplo do pai de uma aluna minha, o pai da Stephanie, que é uma pessoa que banca completamente a parte mais inferior, né? Ele paga para crianças pobres, 60 crianças na creche dele, e eu dou uma solução matemática, digamos assim, equilibrada, que é isso aqui que eu mostro. Eu acho que a creche progressista, espero que algum progressista com grana queira fazer creche, teria esse modelo, uma quantidade que vai diminuindo conforme a classe social vai aumentando. É democrático isso, né? Enfim, mas esse é um outro assunto. Então eu mencionei um pouco o creche, mas fiquei de falar um pouco mais de ensino fundamental, ensino médio e universidade. Volta para aqui, porque agora está na hora do Habermas dar a palavra dele. Eu li um trecho do livro da professora, socióloga, filósofa, psicóloga, Bárbara Freitag, brasileira, uma intelectual de grande porte, que eu conheci na época da minha tese, amiga do meu professor Leandro Conder. E o livro dela facilita muito mais a teoria do Habermas, então eu recomendei que vocês lessem Itinerários de Antígona, da professora Bárbara Freitag. E lá a gente vai saber que o Habermas lembra muito a coisa do Piaget, mas o Habermas é um piagetiano, com certeza ele foi influenciado por Piaget, eu li isso, autores que dizem isso. Né? Mas o Habermas tem o olhar da sociedade. Então o trechinho que eu li dele para a gente, 2, 3 encontros atrás aí, dizia o seguinte, que em qualquer sociedade, seja capitalista, seja socialista, em qualquer formato, democrática ou não, né, existem duas lógicas que permeiam todas as relações humanas. Agora a gente não está falando mais de uma pessoa só com a outra, mas a lógica que permeia a sociedade como um todo. E que passa por mim, passa por você o tempo inteiro, né? As mesmas pessoas, digamos que isso aqui são pessoas, né? Numa sociedade, várias pessoas. Uma conhece a outra, outra conhece a outra, outra conhece a outra, outra conhece a outra, essa daqui conhece a daqui também, enfim. Tem relacionamentos. O que é esse mundo dos relacionamentos naturais, digamos assim, que o Habermas fala? É o início de tudo, é como a gente começa quando nasce, com a família, depois com os amigos, com o grupo de crianças, que é o que ele chama de mundo da vida. Lebenswelt é a palavra em alemão para isso, né? Mundo da vida. E isso vai. Porém, o que aconteceu na história humana? Que num certo momento as tribos vão ficando maiores, os grupos vão ficando maiores e começa a acontecer aquilo que a gente chama de divisão do trabalho. Então, o que é isso? Significa que uma pessoa, digamos, numa tribo, um rapaz faz melhor as flechas do que o outro, então ele acaba ficando com a incumbência de ser o flecheiro de sempre. O outro faz mais o arco melhor, de repente, um outro ou uma outra mulher faz os potes, cada um vai ganhando uma especificidade. Quando saem para caçar, tem lugares, né, já caracterizados para cada um, enfim, isso chama-se divisão do trabalho. E é uma coisa que toda a cultura humana adota naturalmente, de uma maneira assim muito natural. Porém, que vai, quando a sociedade vai ficando maior, essa estrutura começa a ficar rígida. Ela começa a ter agora, como se as relações entre as pessoas fossem burocratizadas, de alguma maneira. As mesmas pessoas, de repente, entram em relações burocratizadas, né? Relações onde, antes, a lógica que interessava aqui dentro é o que o Habermas chama da lógica do entendimento. Duas pessoas, quando se encontram, elas estabelecem um código. Nos primeiros momentos, elas já percebem qual é o código de entendimento entre elas. Se elas estão falando uma coisa objetiva, se é uma coisa subjetiva, se é uma fantasia, elas começam a entender isso. Esse é o mundo do entendimento, né? Diferente disso, essas linhas retas que eu estou botando, é quando a coisa ganha eficiência. Então, eficiência passa na frente de entendimento agora. Ok? Eficiência significa o que o sistema quer para ele funcionar bem. E isso não estou pichando.
Viu, pessoal? Isso é como a coisa é na vida real. Nós, em qualquer relacionamento social, né, nós estamos permeados por duas lógicas, de entendimento e de eficiência e sucesso, que é a lógica do sistema, conforme Habermas percebe. Tudo bem? Então, um exemplo que eu gostei na entrevista que eu comentei do Caetano Veloso, ele disse assim: quando eu estava preso, num certo momento, o rapaz que tomava conta da minha cela ajudou a que a minha mulher pudesse me visitar. Então, olha que coisa interessante. O que a gente percebe nisso? Que aquele policial que naquele momento poderia estar completamente integrado dentro do sistema e virar e dizer, não, aqui o que eu tenho que fazer é não permitir tal coisa. Ele se deixou permitir pela lógica do entendimento. Então ele viu a outra pessoa, no caso o Caetano Veloso, com a necessidade de encontrar a mulher dele e ele assumiu essa postura do mundo da vida, do entendimento. Então as duas coisas podem estar ligadas o tempo inteiro, né? Tá legal? E esse exemplo é bom para mostrar que a gente sutilmente às vezes passa de uma coisa para outra. O que acontece? Qual é o problema do sistema então? É que ele, com esse mito, esse grande dogma da eficiência acima de tudo, porque hoje em dia, se você diz que você quer uma coisa ineficiente, as pessoas vão virar para trás e dizer, esse cara pirou, nem querem entender em termos de que você está falando de eficiência, né? Nem querem entender. Então, tem um exemplo aqui muito bacana, que hoje eu vou ler, porque da outra vez eu esqueci, que é do livro do Harari, o segundo, Homo Deus. Já falei, o Harari é um historiador, para mim, revolucionário, adorei os livros dele. O primeiro é o Sapiens, que eu já comentei aqui. Mas eu vou ler o que ele fala sobre essa questão, mundo da vida versus sistema. Ele está contando aqui que a gente está ficando cada vez mais cibernético, cada vez mais recebendo parte, que daqui a pouco, no século 22, possivelmente a gente vai ser eterno, substituindo todas as peças por outras peças, enfim, o orgânico pelo silicônico, por aí vai. Mas ele dá um exemplo assim, que mesmo sem ele estar falando do que o Habermas está falando, eu falei, esse é um exemplo que eu tenho que ler. Então eu vou ler para vocês. Então, olha o mundo da vida e o sistema na cabeça de uma pessoa. Ele diz assim, tome-se, por exemplo, uma engenheira de software que ganha $100 por hora trabalhando para uma startup de alta tecnologia. Um dia seu pai sofre um AVC. Ela passa a ter de ajudar nas compras, na cozinha e até mesmo no banho. Ela poderia levar o pai para a própria casa, sair mais tarde de manhã, voltar mais cedo ao entardecer e cuidar pessoalmente dele. Tanto a sua renda como a produtividade da startup sofreriam. Mas seu pai contaria com os cuidados de uma filha respeitosa e amorosa. Agora vem o ovo. Alternativamente, a engenheira poderia contratar uma cuidadora mexicana por $12 a hora, né? Ela ganha $100 a hora, para morar com seu pai e suprir todas as necessidades que ele apresentar. Isso significaria que a situação não se alteraria para a engenheira e sua startup, e até mesmo a cuidadora e a economia mexicana se beneficiariam. O que a engenheira deveria fazer? Não tem resposta pronta, né, pessoal? Mas vocês entendem que o que ele está falando aqui nesse exemplo se adapta perfeitamente ao mundo da vida ou sistema. Se ela quiser ser eficiente, esse daí for o dogma da vida dessa engenheira, então para ela ser eficiente, ela vai fazer as contas e vai dizer, vale muito mais a pena para todo mundo envolvido, entre parênteses, exceto para o papai, que eu pague uma pessoa para cuidar dele. Eu rendo mais no meu trabalho e pago ela, ainda sobra, enfim, esse pensamento que a gente conhece bem, né? Ou ela sacrifica a parte financeira dela, a startup, ganha menos, faz tudo, para ficar com o pai, né? Mundo da vida, entendimento. É isso que está em jogo nessa questão daí. Não tem resposta pronta, cada um de nós vai viver isso ou vive isso, e é assim que as coisas são. Cada um pode tentar sentir o que queria para si, por exemplo. Eu, se fosse o pai, não tenho a menor dúvida do que eu preferia para mim. Não era a moça mexicana, era minha filha, com certeza. Mas, né? Então, o que acontece na educação em função dessa eficiência que o sistema privilegia o tempo inteiro por uma questão natural? O Habermas diz assim, o sistema, ele nasce por nós, feito pelos humanos. Fomos nós que criamos isso, mas a nossa revelia. Quando a gente começou a
delegar a cada pessoa uma tarefa específica, isso é feito de uma maneira muito natural, não é impositivo, né? Qualquer garoto índio que nasce, de repente ele começa a perceber qual é o lugar que ele vai ocupar naquela tribo. Enfim, não é uma coisa errada, mas quando é levada ao extremo, a gente perde a nossa humanidade. E nós estamos exatamente, pessoal, em termos tecnológicos, nesse lugar. Se você pega a teoria do Habermas e aplica onde nós estamos agora, nós vamos para Marte, um grupo de felizes bilionários, e dane-se o que fica aqui, ou nós vamos todos juntos fazer esse planeta bacana? Essa é a questão. Nós vamos ser humanos e orgânicos, e nós vamos fazer a nossa vida aqui a melhor possível, ou nós vamos ser eterno trocando peça não sei o que, indo para Marte, Saturno, onde for, né? Deixando tudo para trás? Basta isso. Não estou condenando quem vai querer sair do planeta Terra, mas aqui é o nosso lugar, aqui que é a coisa, né? Aqui que tudo acontece, enfim. Então o sistema, quando ele coloca essa coisa da eficiência como aquilo que tem que ser obedecido de qualquer maneira, ele veda na cabeça das pessoas que existam outras coisas na vida, né? Então o que acontece dentro da escola? A escola passa a querer essa eficiência das crianças. Tudo bem se você está na universidade, depois eu vou tentar falar da universidade, não sei nem se vai dar tempo hoje ainda, eu falo muito. Mas isso entra para a escola, para a criança pequena. Por que eu tenho que dar nota para a criança? Por que eu tenho que botar uma competindo quanto a outra? Por que elas não estão todas juntas aprendendo do jeito que elas querem aprender? Né? Por que eu não deixo simplesmente o acontecimento ali ser o conhecimento e não a tal da nota? Isso está erradíssimo, já falei. É óbvio, eu vivi 50 anos dando aula na universidade, ninguém questiona isso. É lamentável. Esse pode ser um ponto que o Brasil possa ser diferente daqui a pouco. Ter uma educação que realmente olhe para a criança e dê o que ela quer de bom. E não estrague tudo que ela tem para forçá-la a ter aulas de uma quantidade de coisas enorme que ela não está interessada. Então eu vou mexer nessa estrutura. Você vai dizer, a gente não pode nem ficar mais junto, como é que você vai querer mexer em sala de aula agora? Azar. A esperança é o que todo mundo tem, que a gente daqui a pouco tenha uma vacina e que essa pandemia se comporte como uma gripe qualquer e a gente possa conviver de novo em sala de aula todo mundo junto. Esse é que deve acontecer, né? Por isso é que eu vou falar em sala de aula como se estivesse normal. Não estou nem aí para isso. Mas enfim, da outra vez eu já falei, olha, a creche para mim, o modelo é esse. Uma estratificação onde o progressista que tem capital entra com o dinheiro todo dele e ele vê quanto que ele pode bancar disso e quanto de criança muito pobre, menos pobre, algumas pagando e até que algumas ricas podem ajudar ele, enfim, ele vai gerenciar isso. Isso eu não posso dizer. Outra vez eu vou dizer para vocês, eu não estou interessado em governo, o que o governo vai fazer. Eu estou interessado na sociedade brasileira e estou apelando para a inteligência das pessoas que eu considero progressistas, que a maioria de esquerda, possivelmente não está nem gostando de me ouvir, né? Mas enfim, democracia é uma palavra que a esquerda não sabe entender, porque não leu isso que eu li, enfim. Já fui da esquerda, já falei 30 vezes isso aqui, mas enfim, deixa isso para lá. Então, essa é a ideia de uma creche progressista. Eu acho que esse critério de divisão das vagas deve ser seguido em tudo, inclusive no acesso à universidade, cota por pela, se diz, nível socioeconômico. Enfim, aqui, passei então, creche, vamos falar um pouquinho de ensino fundamental e ensino médio. Da outra vez eu comentei que para mim a solução, para mim o pior problema da escola é bullying, é o pior, acabou. E da humanidade talvez, porque a gente desde pequeno sofre com esse tipo de coisa. Então para mim o inimigo número 1 é bullying. E tudo que eu falo aqui, no meu entender, pela lógica do Piaget, a gente consegue combater o bullying de uma maneira muito elegante, juntando com as competências do Howard Gardner, aquele psicólogo que eu falei. Competência lógico-matemática, linguística, interpessoal, intrapessoal, corporal sinestésica, musical, espacial, naturalista e ainda tem outras aí, né? Então qual é o meu plano em relação à escola do fundamental e ensino médio? Eu ainda não distingo muito bem, não é por aí. Primeiro, tira nota, evidentemente. Segundo, faz grupos de projetos. Eu dou aula de projeto há muito tempo na universidade, no campo do design. Nossa função, quando um grupo de alunos se junta para fazer projeto, primeiro de tudo é descobrir qual é o desejo do grupo. Chama-se metodologia do desejo, isso. Eu aprendi com uma professora muito boa que eu tive, chamada Ana Branco. Foi uma referência na minha vida.
Então, metodologia do desejo significa, esquece a porcaria da nota, junta os alunos interessados nas coisas parecidas. Comentei com vocês da outra vez um plano que eu acho que tinha que ser, é muito radical, mas é por ele, que é o seguinte: não mexe nos salários dos professores e funcionários da escola, se você tem uma escola e tem esse poder. Não é hora disso. Não ameace o emprego de ninguém, senão não vai conseguir mexer na escola. Mas junta todo mundo, adulto que trabalha naquela escola, funcionários, professores, direção da escola, os pais talvez possam dar ajuda, conversar sobre isso, e monta um novo modelo completamente diferente de ensino. As matérias não são necessariamente aquelas que estão lá. Estou dando exemplo aqui de matemática, da outra vez eu botei um desafio aqui, mover 2 dos palitinhos de fósforo de maneira que fique 4 quadrados só no final. Para mim isso aqui é um exemplo de trabalho de matemática, de exercício de matemática, que não é dado na escola e é muito mais importante do que a equação do segundo grau, no meu entender. Por quê? Porque aqui a gente trabalha com uma coisa que é fundamental em matemática. É isso que todo aluno deveria saborear na matemática. O que é equacionar um problema? É olhar para um problema e tentar entender o que eu tenho e onde é que eu quero chegar. Se a gente aprende a fazer isso na vida, na escola, com a matemática, isso é um ensinamento para a vida toda maravilhoso. Isso, somado a 4 operações, faz um adulto usar matemática na vida. O que é equacionar o problema aqui? É contar quantos palitinhos tem. Tem 16 palitos. O que eu quero no final? Dados desejados. O que eu quero? 4 quadrados exatamente, não pode sobrar nem faltar palito. Então o que eu penso? 16 palitos para fazer 4 quadrados, não pode ter um quadrado encostando com o outro, porque senão eu perco um palito aí, não pode subir palito um em cima do outro. Então tem que ter quadrados de maneira que um não fique juntinho do outro. Então a gente olha para aqui e procura um caminho que faça com que um não fique juntinho do outro. Esse caminhozinho aqui. Então eu vou arrumar um jeito de ficar com esses 4 aqui. Vou pegar esse palito para cá, pegar o palito para cá, pronto. É isso. Esse é um exemplo do que pode ser feito em matemática, que não é nada a ver com o que a escola faz. Façamos isso com as outras matérias, né? Eu comentei, por exemplo, a respeito de história, e botei aqui de novo o King Kong para lembrar isso para vocês. Eu contei uma cena que é do filme, que é uma cena do filme não, eu contei que no making of do filme eu descobri a história natural da ilha sobre qual essa história daqui se passa. E era real. Então eu fiquei horrorizado e contei para vocês aqui que como é que pode a história dizer para a gente até hoje que os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos atrás. Todos os livros falam isso e nenhum tem uma nota de rodapé para dizer que em 1948 ainda existia uma ilha isolada no meio da Micronésia, chamada Skull Island, Ilha da Caveira, onde ainda existia dinossauros. Isso foi constatado realmente, pessoas morreram com medo por bichos horrorosos, inclusive dinossauros, nessa ilha. Está documentado por expedições inglesas que foram feitas para lá em 1936, 37, 38, enfim. Contém inclusive o caso de um Sir, um nobre, um aristocrata inglês que estava na expedição científica chamado Neville Whitecliffe, e esse cara foi comido por dinossauro em 1930 e tanto. A escola não fala nada disso, ou seja, esquece o nosso programa escolar, ele é uma bobagem, uma imposição boba, porque ele fala de coisas que não interessam, quando esse assunto poderia estar sendo discutido em 10 aulas de história. Até que ponto isso é verdade ou não, que em 1930 e tanto, 1948, ainda tivesse uma ilha com dinossauro no planeta Terra. Porque se eu falo isso para você, você vai dizer que eu sou ridículo, mas pega os dados que eu estou vendo e você vai chegar à mesma conclusão que eu estou chegando. Enfim, então é isso. Eu acho que a gente deve trabalhar no ensino médio com projetos, juntar crianças que têm interesses parecidos, segundo isso aqui, essas várias competências, esquece um pouco esse momento geografia, matemática, português, inglês. Pensa um pouco nisso aqui e pensa em projetos que a gente vai reunir a galera. O ginásio do colégio, por exemplo, é um ótimo lugar para botar 8 ou 10 grupos ali dentro, separados, um de teatro, um de dança, um de música, um de culinária, um de capoeira, enfim, desenvolver isso ao longo de um semestre. Esse filmezinho daqui é muito legal também. Eu comentei porque ele fala do The Man, que para ele as crianças têm que stick it to the man, tem que, enfim, futucar o sistemão, né? E ele dá um exemplo muito bacana, porque você vê umas classes de alunos que de repente ele monta uma banda de rock, e não são só alguns alunos que vão funcionar, todos. Ele descobre quem vai ser o iluminador,
quem vai ser o garoto que vai cuidar da roupa, do vestuário, quem vai ser a pessoa que vai fazer a luz, e os músicos e tudo, né? Então, isso é um exemplo muito bom de como é que você pode transformar um semestre ou um ano num projeto com vários alunos, cada um dentro da sua competência. E do outro lado tem outro projeto, do outro lado tem outro projeto, do outro lado tem outro projeto. Quem é que passa de ano? Todo mundo que participou. Quem parou pelo meio não passa de ano, enfim, isso é um detalhe bobo, né? O que interessa é que as pessoas estão motivadas pela metodologia do desejo, elas vão fazer uma coisa apaixonada. Ok, eu ainda tenho 5, 10 minutos aqui para eu falar da universidade, que é onde possivelmente esse funil se fecha ao máximo. Então a gente tem Enem, vestibular, tem toda essa coisa que está estragando tudo que vem para trás, tudo. Porque a gente tem que botar a criança dentro da universidade mesmo que ela não queira ir para lá. Então a lógica está toda contaminada. Por que a gente dá nota na universidade? Por uma besteira, porque a gente é repetitivo, porque a gente é automático, mecânico e não questiona, não é crítico. Porque não tem nenhum motivo, pode perguntar a qualquer PhD em educação, eu sou um, e você não vai ter resposta. Por que a escola, a universidade dá nota para o aluno? Para saber quem é melhor. Para que ela quer saber quem é melhor? Porque é quem vai entrar no mercado. Então bota no mercado de trabalho, como ele já tem, a seleção e vê quem é melhor ali. E dentro da universidade você faz o quê? O contrário. Em vez de você dar nota no final do semestre, você faz o aluno ter que ingressar naquela matéria, como se fosse outro vestibular. Então, um exemplo, com o curso de engenharia, por exemplo, o aluno passa no vestibular, ele entra no cálculo 1, por exemplo. Não vai ter uma prova no final do cálculo 1, nada. Vai ter uma prova no início do cálculo 2 que vai usar o conhecimento do cálculo 1. Qual é a diferença? Toda a diferença. Aquele professor que vai dar aula de cálculo 1 agora é amigo, não é o inimigo, não é ele que vai dar nota, é o professor da classe seguinte que vai dar nota para o aluno entrar, e não na saída outra vez. Então isso muda tudo. Eu dei aula, já falei isso aqui, 50 anos eu estou dando aula na PUC, todos os relacionamentos que deram errado com aluno e aluna foram por causa da nota, e todo professor é capaz de corroborar isso que eu estou dizendo, todo mundo sabe disso. A nota é uma falsidade, é uma mentira, é uma bobagem, e é um crime com a educação verdadeira, porque o aluno passa a esquecer que ele está ali para ter conhecimento e fica tentando ter nota para passar de ano. É vergonhoso, e os pedagogos deviam estar envergonhados, eu inclusive, porque a gente nunca conseguiu modificar isso. Está aí uma portinha para o Brasil ser diferente. E isso pode ser feito um experimento em qualquer curso da universidade. Avalia no início do semestre e não no final. Muda toda a lógica, tá bom? É isso. Se for para avaliar, não reclamo tanto que na universidade você precise orientar melhor, porque o aluno está a meio caminho daquele mundo profissional. Mas na escola é um crime. Avaliar a criança na escola, competir uma com a outra, é um crime. Mas a vida é competitiva. Não é. Ela é competitiva e é cooperativa também. E a gente não ensina na escola a ser cooperativo. A gente ensina um aluno a competir com o outro. E às vezes até esconder conhecimento, né? Até o professor força isso quando ele não deixa colar. Enfim, mas é assim, é a lógica da coisa, né? Então na universidade para mim está claríssimo, isso daí poderia ser feito agora, e se a gente fizesse isso mudava toda a lógica dentro da universidade e possivelmente mudava do ensino médio também, né? Deixa eu ver o que falta aqui, que hoje eu estou até conseguindo falar tudo. De repente da próxima vez eu vou começar realmente a falar do John Rawls, que é a outra parte do fundamento que eu estou dando para vocês. Eu estou falando a democracia no contexto da teoria do Piaget. Falei agora que tem implicações importantes no Habermas, que fala de mundo da vida e sistema, mas eu quero entrar no John Rawls, que fala o que é uma democracia moderna. Vou fazer um convite especial para o pessoal que não tem ideia do que é uma democracia moderna, compreender até onde que ela vai. E vou puxar ela para os limites, porque segundo a teoria do John Rawls, a gente pode ter direito à educação, direito ao trabalho, direito a uma quantidade de coisas que a gente está longe de sonhar, tá bom? Mas são dois momentos. Para mim, isso daqui é uma coisa governamental, é de filosofia da democracia. Dificilmente, talvez, o nosso país algum dia chegue aqui. Mas o que eu quero é o contrário. Eu quero um povo democrático para a gente conseguir
talvez um dia ter um país democrático com todas as oportunidades e coisa e tal. Valeu? Então da próxima vez eu vou falar do John Rawls. Aparece.